Essa aqui teve mais problema que a anterior. Aqui a gente já entra no nível de morfologia, já entra no nível das palavras, de renovação do léxico, inclusive por empréstimos de outros idiomas. Quando eu dou para vocês uma música que fala venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach na hora do lanche. Eu ando de ferry boat, eu tenho savoir-faire. Tudo isso aqui são palavras de outras línguas que foram emprestadas para o português. Não tem nada a ver com advérbio. Advérbios modificam frases, como, por exemplo, fui bem na prova, fui mal na prova. Eles indicam circunstâncias, como a ação ocorre, quando ocorre, em que caso ocorre, sob qual circunstância, apesar do que, em conformidade com o que, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é renovação das palavras da língua por meio de outras palavras de outros idiomas. Então é empréstimo e estrangeirismo. Nós chegamos, inclusive, a falar sobre um projeto de lei absurdo que fizeram para tentar proibir o estrangeirismo, que é a questão 7 disso aqui. Mas vamos lá. Poema. Esperava uma liberdade maior de vocês na hora de interpretar isso. Eu dei uma interpretação possível na sala. Rua torta, rua morta, rua porta. Por que só tem substantivos e adjetivos aqui? Rua é o nome de alguma coisa. Lua é o nome de alguma coisa. Na verdade, tu aqui é um pronome possessivo, mas o porta é o nome de alguma coisa. Torta e morta são adjetivos. Isso aqui, eu não tenho verbo. Verbos normalmente indicam ação. Provavelmente indica a falta de ação de alguém que está bêbado e que olha para a rua, e que na verdade não é a rua que está torta, ele que está cambaleando, andando tudo torto porque está bêbado. Olha para a lua e a lua já não tem mais o mesmo significado que tinha quando ele estava com a pessoa que amava. Por isso que a lua está morta. Ele morreu por dentro. E que está na frente da porta da pessoa que ele ama. Isso é uma interpretação possível. Por que isso é relevante no que concerne aos sentidos do poema? Isso é relevante para mostrar, isso é relevante numa das interpretações possíveis para mostrar a falta de ação do eu lírico, que é a voz do poema, diante de um término amoroso, que foi o que a gente corrigiu. Essa é uma das interpretações possíveis, é a única. Não, eu falei para vocês já que poesia, na verdade, ela esconde vários sentidos, e você pode desvelar. Vocês poderiam achar uma outra interpretação coerente para esse poema, desde que vocês justificassem nele. Esse poema, por exemplo, não pode estar falando sobre um menino brincando com uma bola. Não tem nada a ver. Há interpretações possíveis aqui dentro e outras que são absurdas. Mas não existe uma interpretação mais ou menos correta, a menos que ela não tenha a mínima relação com a poesia. 3. Quanto à letra abaixo, responda o jogo criado pelos substantivos noite e dia com os derivados amanhecer e escurecer. Aqui eu queria mesclar as duas coisas. Como a língua muda, lembrem-se que eu falei que anoitecer é uma parassíntese. Eu vou pegar, eu acho que eu consigo pegar só um minuto. Parassíntese é isso aqui, é quando eu encaixo um afixo em cima, um afixo embaixo. Então, quando eu digo que esse não dá para tirar o boné, não dá para tirar o boné do Luigi. Pera aí, que eu vou pegar um. Imaginem que o Mario não tivesse as pernas. O chapéu dele já caiu. Bom, mas enfim. Imaginem o seguinte. Isso é a palavra noite, tá? Sem as pernas do Mario. Noitecer não existe. Coloquei o ecer aqui embaixo. A noite é uma palavra que não existe. Agora, se eu colocar o sapato dele, o chapéu, a e o ecer, em noite eu crio anoitecer. Então, essa palavra anoitecer, anoiteço, vem de noite. Na raiz noite, que fica embaixo da terra, eu adiciono o quê? Uma coisa antes, que eu chamo de prefixo, porque vem antes, chapéu, ó, antes em cima. E uma coisa depois, que é o ecer, que forma verbos, é o sapatinho do mar, tá? Então, eu queria mesclar esses processos de formação de palavra, que a gente viu há muito pouco tempo, com interpretação de poesia.
Qual é o sentido disso aqui? Ele falando que de manhã ele está escuro, e de dia ele tarda, e de tarde anoitece, mas de noite ele arde, cria um paradoxo, porque normalmente as pessoas de dia elas estão ativas e à noite elas dormem. O eu lírico aqui é o contrário. Por quê? Ele tem criatividade para escrever de madrugada. Por isso que ele arde de madrugada. O que arde nele? A criatividade para fazer poema. E aí ele fica acordado a madrugada inteira para escrever, de manhã ele escurece. O que significa escurecer aqui? Ele está dormindo, porque ele passou a madrugada escrevendo poemas. Era só isso que era para responder. A 4, uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Essa tirinha falava sobre mais coisas e tinha empréstimos aqui. Eu tô seguindo várias celebridades no Twitter. Isso é uma variedade linguística específica de uma comunidade. É uma gíria. Dizem que é tudo fake. Mas tudo bem, eu também sou fake, tá ligado? Fake aqui pode ter vários sentidos. Ele pode ter querido dizer que ele é feio, que dói, alguma coisa assim, ou que o perfil dele realmente é falso, como de todas essas pessoas. Mas eu não perguntava sobre a palavra fake. O enunciado pergunta sobre a expressão tá ligado. Sobre essa expressão, não, ela não é uma corrupção linguística, ela é uma forma inovadora que faz sentido um grupo social usar num contexto que não exige formalidade, porque ele provavelmente está falando com alguém que ele tem intimidade, no caso seriam os leitores, e ele não está falando para alguém hierarquicamente superior e nem prestando um concurso. Aí não caberia a gíria, mas se refere a uma gíria própria de um determinado grupo social e perfeitamente aceitável. Cuidado com os preconceitos linguísticos aqui. Essa já era mais fácil, porque é óbvio que a junção das palavras luxo, do jeito que ela está colocada, dá para ler lixo aqui, ó. Então, ou seja, tudo que é luxuoso para uns e que perde o valor de luxo, vira lixo. E o que é lixo para muitos é luxo para quem não tem nada, na verdade. Então, o que a gente pode concluir é que tanto a disposição de luxo quanto a palavra lixo são significativas. Não há nada em ser interpretado visualmente. Gente, há tudo a ser interpretado visualmente. É um poema visual. É para ser visto também, não só para ser lido. Aqui, todos esses versos desse poema formam uma circunferência, uma roda. O mundo roda, roda, roda. O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. E por aí vai. E ele termina com circunferência, que é o que os versos formam, uma circunferência. Então aqui, a escolha de trazer mais substantivos e de trazer como primeira palavra o termo roda, de terminar com circunferência, não contribui em nada com os sentidos do poema? Não, né? Contribui em tudo com os sentidos do poema. Porque se não fosse isso, não teria tanto sentido. É exatamente o roda e a circunferência que são os sentidos do poema que estão já no visual concretamente na nossa cara. Os versos estão dispostos de modo a gente ver uma circunferência e ver uma roda. Então é mentira. Trata-se de um texto altamente significativo? Sim. Tanto do ponto de vista de concretude, de eu poder concretamente ver a imagem, quanto da disposição de como os versos estão organizados? Sim, porque os versos estão organizados em roda, como uma circunferência. Essa aqui a maioria da sala errou. Haikai são textos de origem japonesa. Se vocês tivessem prestado atenção só nisso aqui, já dava para ter respondido. Qual é a única coisa japonesa que eu tenho aqui? Haikai. É diferente disso aqui, em que na disposição, como os versos estão organizados, eu tenho a visão de alguma coisa. O haikai não. O haikai ele tenta ser uma foto de um momento, mas ele não coloca os versos para que eu veja o sentido do poema. O haikai eu tenho 3 versos em linha, não dispostos assim e nem assim. Isso é um poema visual. Isso é um poema visual. Isso é um haikai. Porque ele é rápido. E ele é sintético, porque a escrita oriental é sintética. Ela é ideográfica. Então, quando em japonês isso aqui ficaria literalmente Kareda Nikaradze no Tomari Keriaki. Num galho seco, um corvo pousado, tarde de outono. É como literalmente se o Basho tivesse tirado uma foto de um corvo em cima de um galho.
numa tarde de outono. É uma foto. É um registro de um instante da natureza. Os versos não estão organizados de modo a que eu veja um corvo. Não está formando um corvo aqui, o jeito que está organizado o verso, como isso aqui forma uma roda. Mas, como ele é muito sintético, ele é rápido, só tem 3 versos, é uma estrutura japonesa. Haikai. Bom, espero que agora tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.